considerado um dos primeiros filósofos a questionar verdadeiramente o valor da existência, combinando sistematicamente os modos de pensamento orientais e ocidentais, introduzindo as artes como um foco filosófico sério. Arthur Schopenhauer é talvez um dos filósofos mais sombrios e abrangentes da história ocidental. Misantropo, pessimista, solitário, individualista e crítico ferrenho da sociedade, Schopenhauer considerava o amor apenas como vontade cega e irracional que todos os seres têm de se reproduzir, dando assim continuidade à vida e, por conseguinte, ao sofrimento. A sensação de felicidade que o amor traz é apenas o interrompimento temporário do querer, a fuga de uma dor imposta pela vontade. Para Schopenhauer, somente o sofrimento é positivo, pois se faz sentir com facilidade, enquanto que aquilo ao qual chamamos felicidade é negativo, pois é a mera interrupção momentânea da dor ou tédio, sendo estes últimos a condição inerente à existência. Schopenhauer nasceu em 1788, naquilo que hoje é Gdansk, na Polônia, mas passou a maior parte de sua infância em Hamburgo, na Alemanha, depois que sua família se mudou para lá quando ele tinha 5 anos. Ele nasceu em uma família rica, sendo seu pai um comerciante internacional muito bem-sucedido. Como resultado disso, esperava-se que o jovem Schopenhauer seguisse os passos de seu pai. No entanto, desde muito cedo, ele não tinha interesse nos negócios e, em vez disso, sentia-se compelido a se dedicar à academia. No ano seguinte, ele transferiu-se para a Universidade de Berlim para estudar em um programa de filosofia melhor, liderado por renomados palestrantes de filosofia da época. No entanto, Schopenhauer logo percebeu que a filosofia acadêmica era desnecessariamente obscura, distante das preocupações reais da vida e frequentemente ligada a agendas teológicas, todas as quais ele desprezava. Eventualmente, ele deixou o circuito intelectual acadêmico e passou a próxima década filosofando e escrevendo por conta própria. Aos 30 anos, Schopenhauer havia publicado as 2 obras que definiriam toda a sua carreira e conteriam seu sistema filosófico unificado completo, do qual ele nunca se desviaria e que eventualmente influenciaria todo o curso do pensamento ocidental. A primeira base de sua filosofia foi estabelecida em sua dissertação sobre o princípio do motivo suficiente em sua raiz quádrupla, publicada em 1813, e seu sistema filosófico unificado completo, incluindo sua metafísica. No que diz respeito ao sistema filosófico de Schopenhauer estabelecido em sua obra é relevante observar que ele se baseou fortemente no trabalho de seu predecessor, Immanuel Kant. Na mente de Schopenhauer, ele estava completando o sistema de idealismo transcendental de Kant. Baseando-se em sua interpretação de Kant, Schopenhauer essencialmente sugeriu que o mundo, como o conhecemos e o experimentamos, é exclusivamente uma representação criada pela nossa mente, por meio de nossos sentidos e formas de cognição. Consequentemente, não podemos acessar a verdadeira natureza dos objetos externos fora de nossa experiência fenomenológica mental. Desviando-se de Kant, no entanto, Schopenhauer argumentou que não apenas não podemos conhecer nem acessar os diferentes objetos do mundo como eles realmente são, além de nossa experiência consciente, mas de fato não há pluralidade de objetos além de nossa experiência. Segundo Schopenhauer, além de nossa experiência está uma única e unificada realidade, uma espécie de essência ou força que impulsiona a existência, que está além do tempo, além do espaço e além de toda objetificação. Schopenhauer explorou e definiu essa força ao fazer referência e investigar a experiência de viver dentro do corpo, sugerindo que essa é a única coisa no mundo a qual temos acesso e que não é apenas uma representação mental de um objeto, mas também uma experiência subjetiva em primeira mão. É claro que, ao longo de sua obra em geral, Schopenhauer faz grandes afirmações, muitas vezes indemonstráveis e insondáveis, sobre a natureza da realidade e o valor de existir nela, algumas das quais são validamente construídas e merecem consideração, mas outras das quais provavelmente não são. Em última análise, qualquer tentativa de definir e avaliar o lado da realidade além da lógica e da razão,
por meio de uma lógica e razão sistemáticas, é talvez paradoxal de uma maneira que está além de qualquer reparo. O que exatamente é a vontade? De onde ela vem? Onde ela termina e como podemos conhecê-la ou prová-la? E em relação à sugestão de Schopenhauer de que devemos nos voltar contra a vontade por meio de um processo ascético de autonegação, se toda a vida opera por meio da vontade, voltar-se contra ela pareceria apenas a vontade voltando-se contra a própria vontade, por razões que a favorecem, e não pode haver uma oposição à vontade se é a vontade que está fazendo a oposição. O trabalho filosófico de Schopenhauer realmente teve um impacto significativo em diversos artistas, escritores e pensadores. Sua exploração do valor da vida e a busca pelo significado ressoaram em muitos indivíduos que estavam lidando com questões existenciais semelhantes. Richard Wagner, um renomado compositor, foi grandemente influenciado pelas ideias de Schopenhauer, especialmente o conceito de vontade e seu papel na arte. A exploração de Schopenhauer sobre a condição humana, com todas as suas dificuldades e sofrimentos, abriu novos caminhos para a reflexão e a investigação filosófica. Ao desafiar noções predominantes e destacar o vazio existencial, ele levou gerações subsequentes de pensadores a abordar as questões fundamentais da existência humana e a busca pelo sentido. Embora a filosofia de Schopenhauer possa ser vista como pessimista e sombria por alguns, ela proporcionou consolo e validação para outros que encontraram ressonância em sua análise honesta, inabalável da realidade.